Graça e paz, graça e paz. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Aleluia, Jesus. Graça e paz. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, graça e paz, sejam bem-vindas. Sejam todas, todos muito bem-vindos, amém? Aleluia, Jesus. Hoje vamos ler o livro de 1 Coríntios. Amém. Glória a Deus por termos acabado mais um livro. Acabamos o livro de Romanos, amém? Toda a honra, toda a glória seja dada ao Deus Altíssimo, que nos permitiu ler o livro de Atos. Lemos o livro de Romanos, amém? Estamos a entrar no nosso terceiro livro. Glória a Deus. Então, vamos ler o livro de 1 Coríntios. Se você puder já abrir enquanto as outras vão entrando, eu agradeci, amém? Quem puder, quem não puder, é só estar atento à leitura, amém? Atento à leitura, que vamos aprender o que Paulo, né, que é o autor desse livro, escreveu para esses crentes na cidade de Coríntio, amém? Aleluia, Jesus. Ontem lemos o livro de Romanos, amém? Lemos o capítulo 16, que foi o nosso último capítulo. E como sempre, uma bênção, Deus sempre a revelar, amém? Através da sua palavra, a encher os nossos corações de fé, amém? E hoje não será diferente. Hoje vamos receber mais uma porção, mais um alimento que o Senhor preparou para nós, amém? Aleluia, Jesus. Vamos só dar aqueles nossos minutinhos, né? Os nossos 2 minutinhos, que é para mais pessoas entrarem. E eu já começo a leitura. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Rei da Glória. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia? Aleluia, Jesus. Tá todo mundo bem? Todo mundo na paz do Senhor? Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia. Bem, não vou ler ainda, vou fazer uma pequena introdução sobre o livro de Coríntios, amém? Quem escreveu o livro de Coríntios foi o apóstolo Paulo, amém? Paulo escreveu o livro de Romanos, que nós lemos anterior, escreveu o livro de Coríntios e escreveu alguns outros, amém? Aleluia, por aqui tudo bem, graças a Deus, disse a Sofia, amém, amém. Aleluia, Jesus, amém. Graça e paz, Isabela. Graça e paz, seja bem-vinda. Amém. Então, como eu estava a explicar, né? O livro de Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu o livro enquanto estava em Éfeso. Amém? Ele escreve o livro na carta, né? Vamos assim dizer. O livro depois tornou-se, né? Veio através da carta, vamos assim dizer. Ou seja, as cartas que Paulo escreveu transformaram-se depois nos livros que nós conhecemos hoje. Amém? Livros que são compilados e formam a Bíblia Sagrada. Amém? É um dos livros. Então, ele escreve essas cartas para essa cidade de Corinto, que é na Grécia, perto da cidade de Atenas. Então, ele escreve para os cristãos que estavam lá em Corinto, amém? E ele manda essa carta através de Timóteo. Timóteo, que era um fiel companheiro de Paulo, amém? Então, Timóteo é que levou essa carta para esses crentes da cidade de Coríntio. Então, esses irmãos, vou dar assim um breve resumo de geral, vamos assim dizer, não só daquilo que vamos ler hoje,
mas um resumo geral né, do livro, vamos assim dizer. Esse livro de Coríntios está dividido em dois, tem 1 Coríntios e 2 Coríntios, ou seja, essa é a primeira carta, vamos assim dizer. Depois vamos ler o 2 Coríntios, que é a outra carta, né, que Paulo escreve. Então, nós vamos entender o contexto da cidade. A cidade de Coríntio era uma cidade portuária e tinha muita promiscuidade sexual, muito pecado sexual, e havia muita prosperidade também. De certa forma, havia pessoas muito ricas nessa área. Então, os crentes que estavam lá a viver, né, estavam a se contaminar com a realidade daquela cidade. Então, tanto é que esses crentes, vamos assim dizer, né, essa igreja de Coríntio, que é o grupo de crentes que vivia lá, né, que depois ficou a igreja, vamos assim dizer, é comparada com a realidade que nós vivemos hoje, né, nesses últimos tempos, essa nossa realidade, onde a sexualidade é muito, como é que eu posso dizer? É muito evidente, vamos assim dizer. Já, hoje em dia, se reparar, já não há aquele temor, né, aquele cuidado, já está tudo muito aberto, muito escancarado. As pessoas fazem, mostram coisas e falam abertamente. Então, faz essa comparação, né, para nós termos uma ideia de como é que estava a realidade daquela cidade. Amém? Isso é uma breve explicação sobre o contexto daquela realidade, amém? Então, Paulo manda essas cartas para chamar a atenção, né? Trazer de volta a consciência, vamos assim dizer, dos crentes daquela cidade, para não se contaminarem com as coisas que estavam a ver ali, não se contaminarem com o povo, né? Que não era crente, vamos assim dizer, e também estava a haver muita desavença entre eles, amém? Muitas facções dentro mesmo do próprio grupo de cristãos. Então a carta de Paulo que é para chamar a atenção a esses crentes, amém? Para o verdadeiro objetivo. Por que eles se tornaram crentes? Por que, né, que eles estavam a fazer esses grupos grupos, eu vou falar grupos, mas eu queria que você entendesse como igrejas no dia de hoje, amém? Hoje nós vamos para um lugar, né, para um sítio, para uma casa, vamos assim dizer, né, para um espaço onde a gente cultua. Então eles não, pronto, a realidade deles era parecida, vamos assim dizer. Só que, deixa eu ter aqui, louvor, só um minuto. Aleluia, Jesus. Então, pronto, eram considerados grupos, né, mas para nós podermos perceber, né, para ser mais fácil a nossa compreensão, vamos entender como igrejas, vamos assim dizer, né? Era o grupo de pessoas que se juntava para falar da palavra, para ler a palavra, para orar, amém? Então, Paulo teve que fazer essas cartas exatamente porque ele ouviu, né, de onde ele estava, ele apercebeu-se, né, chegou aos ouvidos dele, que esses grupos, essas igrejas, vamos assim dizer, estavam a entrar em conflito entre irmãos, havia os conflitos entre irmãos, e estavam a se contaminar com a realidade, né, da cidade. Então essas cartas da igreja de Coríntio, né, são nesse sentido, amém? Estamos dentro do nosso tempo, vamos começar já a nossa leitura, amém? Não sei se alguém que está aqui pode escrever, por favor, 1 Coríntios capítulo 1. Se alguém puder escrever, eu vou fixar o comentário, amém? Que é para quando as pessoas forem entrando, saberem qual é o livro que nós estamos a ler e não ficar aquela coisa de estarem a perguntar no chat enquanto estamos a ler e atrapalhar, né, a leitura. Assim já fica fixo, amém? Se você puder, por favor, escrever 1 Coríntios capítulo 1, assim eu já consigo fixar, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Rei da Glória. Ok, vou só mudar aqui o louvor e já começamos a nossa leitura, então. Aleluia, aleluia.
Obrigada, mamãe. Amém. Então, 1 Coríntios diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo, né? Paulo começa se apresentando, né? Ou seja, é o início da carta. Ele começa se apresentando, né? E ele cita o nome do irmão Sóstenes. Se nós repararmos, se nos lembrarmos de ontem, quando estávamos a ler o livro de Romanos, Paulo também mencionou, para além dos outros, ele mencionou uma lista de nomes, né? Mas ele mencionou um irmão, deixa-me só ver se eu apontei aqui o nome. Acho que eu não apontei o nome do irmão, mas é a pessoa que redigiu a carta. Amém? Ou seja, nós falamos da irmã Febe, que foi a que levou a carta. Amém? E falamos de um irmão, eu já não sublinhei. Não sublinhei. Mas pronto, Paulo, ele escreve as cartas, vamos assim dizer, né? Ele manda as cartas, ele é o autor das cartas. Mas nem todas as cartas foi ele que escreveu com o próprio punho, amém? Ele tinha aqueles irmãos, aquelas pessoas que eram próximas a ele, as pessoas, né, que lhe davam, que ajudavam ele, vamos assim dizer. Então ele menciona esses nomes, amém? Então é uma forma também de reconhecer o trabalho da pessoa, amém? E também para, nós temos aqui na Bíblia o acesso, então vemos que ele não estava sozinho, amém? Ele tinha pessoas com quem ele contava, amém? Então esse irmão Sóstenes é a pessoa que redigiu esta carta, amém? No versículo 4 diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, aqui Paulo começa, né, pronto, depois de se apresentar, vamos assim dizer, ele começa parabenizando, vamos assim dizer, né? Reconhecendo, vamos assim dizer, as qualidades daqueles irmãos. Ou seja, as cartas nós sabemos que foram para uma chamada de atenção, para um certo problema, né? Como eu acabei de explicar. Mas ele não começa a carta já a bombardear, né? Ele começa a carta reconhecendo primeiro as qualidades dos irmãos, amém? Reconhecendo que eles têm a graça do Senhor, têm os dons espirituais, amém? Ou seja, uma carta começa, vamos assim dizer, dando reconhecimento, né, pelo esforço que eles têm feito e quem eles são, amém? No versículo 10 diz: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo?
Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, excepto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum mais. Amém? Vou parar aqui um pouquinho que é para explicar aqui essa parte, né? Ou seja, como eu tinha dito anteriormente, chegou aos ouvidos de Paulo, né? Lembrando que Paulo não estava nessa cidade, amém? Paulo estava em Éfeso quando escreveu essa carta. Então, Paulo manda a carta a chamar a atenção. Primeiro ele cumprimentou, apresentou-se, elogiou, mas depois ele começa a explicar o motivo, né, da carta. E aí Paulo entra dizendo que ouviu, né, chegou aos ouvidos dele, que estava a haver problemas, amém, entre os irmãos em Corinto. E uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Cristo. Ou seja, não estavam assim, entender, né? Por outras palavras. E Paulo pergunta, vocês estão a discutir, estão aí a entrar em problemas, em contradições. Acaso eu vos batizei? Acaso eu fui crucificado? Ou seja, por outras palavras, para que discutir em coisas desnecessárias? Para que discutir? Vocês têm que estar em comum acordo, vocês têm que reconhecer Cristo. Foi Cristo que foi sacrificado. Foi Cristo que morreu por cada um de vocês. Ou seja, é desnecessário estar a haver, né, discórdias, ainda mais por escolha. Não, eu sou de fulano, eu sou de cicrano, eu sou de... né? Ou seja, trazendo, como eu faço sempre e peço a vocês que tenham essa maturidade espiritual, amém? Peçam a Deus que é para dar, porque Deus é que nos dá de graça, amém? Maturidade espiritual, para nós trazermos sempre para nosso contexto, sempre para nossa realidade. Porque se nós estivermos a ler a Bíblia e a entender, não, naquele tempo houve isso, naquele tempo, então Paulo estava a falar para os daquele tempo. Não, Paulo manda a carta para as pessoas do tempo dele, amém? Pessoas que viveram há mais de 2000 anos atrás, vamos assim dizer. Mas são coisas, são problemas que acontecem até nos dias de hoje. Amém? Vamos pensar assim. Quantos de nós, por exemplo, né, cresceu numa família, ouviu coisas, pode ser na nossa família ou em famílias próximas a nós, coisas que aconteceram, por exemplo, com o avô, o bisavô, fez, depois o neto, o tio, não, ou seja, o filho do avô, né? O que é nosso tio, nosso pai, assim, coisas, problemas geracionais. E você vê que as outras gerações fazem a mesma coisa. Amém? Ou seja, os problemas são os mesmos, só às vezes mudam de lugar ou de local, vamos assim dizer. Às vezes só muda o nome da pessoa, mas o problema é igual. Você vai falar um problema, né? Tu vai passar por esse problema assim, a tua amiga ou alguém vai dizer, também passei por isso, ou conheço alguém que passou. Ou seja, os problemas são sempre os mesmos. Ano passa, geração passa, séculos passam e os problemas são sempre os mesmos. Amém? Só vão mudando de pessoa para pessoa. Ou seja, os problemas que a igreja de Corinto, nesse grupo de irmãos, neste tempo estava a viver, são problemas que existem nos dias de hoje. Logo, a Bíblia é atual. Logo, a Bíblia serve para nós nos dias de hoje. Amém? Então, Paulo aqui está a orientar para nós. Vamos já falar para nós. Amém? Paulo aqui está a escrever para nós. A igreja de 2025, vamos assim dizer, que bate no peito e diz, não, o meu pastor, o meu padre, o meu bispo, né? O meu apóstolo, é que eu melhore, não, eu sou de... né? Porque nós temos essa tendência a dizer, na minha igreja que tem mais unção, na minha igreja que tem mais presença de Deus, na minha igreja que acontece milagres, na minha igreja... Então nós falamos sempre da nossa igreja, do nosso líder. Amém? E aqui o que Paulo está a trazer à nossa consciência é de que nós temos que ser de Cristo. Se é uma coisa que nós temos que bater no peito e dizer que é nosso, é Cristo, porque foi Ele que morreu por nós. Quando nós fomos batizados em nome de Cristo, não fomos batizados nem em nome de Paulo, nem em nome de Apolo, nem em nome do Papa, nem em nome do arcebispo, do bispo, do pastor, do apóstolo. Não fomos batizados em nome de ninguém a não ser Cristo Jesus. Quem foi crucificado foi Cristo Jesus. Quem me deu a salvação, quem te deu a salvação é Cristo através do sacrifício dele. Amém? Então,
é assim que nós temos sempre, quando estamos a ler, trazer sempre para a nossa realidade, trazer sempre para o nosso cotidiano. Amém? Então, vamos continuar no 17, diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Essa passagem aqui no versículo 18, se você puder sublinhar, amém? É muito importante, muito real, muito verdadeira. Toda a Bíblia é verdadeira, mas tem coisas que eu acho que são muito, tipo assim, passa do nível, vamos assim dizer, amém? Porque Paulo dá aqui como é que eu posso dizer? Uma chave, né? Porque eu estou acostumado dessa palavra, mas pronto, é mesmo verdade. Uma chave. Por que a pessoa usa essa expressão? Porque chaves abrem portas. Amém? Chaves abrem portas. E a porta pode ser uma porta de um cofre, onde está cheio de riqueza, por exemplo. Amém? Então, quando essa chave abre essa porta, e você abre, você encontra a riqueza dentro desse cofre, dentro desse quarto. Amém? Você muda. Você vira outra pessoa. Amém? Então, cada palavra na Bíblia, que é uma chave, você tem que entender que abre uma porta para uma realidade. Amém? Abre uma porta de uma... Até vamos dizer, se você estiver encarcerada, abre a porta desse cárcere. Então a pessoa se torna livre. Amém? Se torna livre. Então vamos abrir mesmo assim, tá vendo? O nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor pregue. Que o Senhor fale através de cada palavra lida aqui nesse livro. Amém? Vamos só ler de novo para vocês entenderem. Pois a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o que? A crucificação de Cristo. Qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. O que é perecer? Perecer é morrer. Perecer é estar perdido. Se a pessoa está perecendo, não está morta, está a caminho da morte. Está mais, como é que se diz? Mais para lá do que para cá. Amém? Então, para estas pessoas que estão mortas espiritualmente falando, ou a caminho da morte, estão a perecer. Então, para estas pessoas, a palavra, a mensagem da cruz, quando você vai lhe falar em salvação, quando você vai lhe falar em Jesus morreu por ti, Jesus veio, já levou tudo com ele, você já está livre. Nós já estamos livres, nós é que não sabemos. Nós achamos que ainda estamos presos. Amém? Então é como se nós tivéssemos, né? Há pessoas que estão dentro de um cárcere, dentro de uma jaula, que já essa porta não está trancada, está aberta, mas a pessoa está ali fechada. Tipo assim, não vou encostar na porta porque eu estou presa. Jesus já veio, já abriu. Só precisa a pessoa empurrar e sair, mas a pessoa está ali presa. Amém? Então, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação em Cristo, parece loucura para as pessoas que estão a morrer, para as pessoas que estão mortas espiritualmente falando. Mas para nós que estamos sendo salvos, outra palavra importante, estamos sendo, reforça mais uma vez a teoria. Amém? Sei que eu posso empregar essa palavra, mas reforça vamos falar teoria de novo, mas pronto, de que a salvação é um andamento, amém? É algo que está em andamento, é um processo. Você não ganha a salvação e mantém a salvação ali no armário, não, já está aqui, então posso viver como eu quero. Você precisa de manter a salvação. Nós precisamos de conservar. Nós precisamos de andar de fé em fé, de vitória em vitória, de transformação em transformação. Não podemos ser as mesmas pessoas. Nós estamos a aprender sobre a palavra. Não podemos continuar as mesmas pessoas. Aqui diz: mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus.
A mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem de Jesus é o poder de Deus. Mas só é poder de Deus para quem está sendo salvo, para quem está a caminhar no caminho da salvação, para quem está a procurar a sua salvação todos os dias ou a manter a sua salvação todos os dias. Todos os dias é prova, todos os dias é luta e nós temos que nos manter, temos que vigiar. Vigiar o que nós vemos, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós ouvimos, o que nós fazemos. Estamos ali em processo, amém? Então, é uma chave poderosa essa palavra. Para nós, é o poder de Deus. Para quem pereceu, para quem não acredita, para quem... a Bíblia é um livro qualquer. Não, até acredito, mas não quero obedecer, porque ontem falamos sobre crer e obedecer, está lá. Crer e obedecer. Precisa de crer e obedecer. Amém? Até assinalei. Para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Amém? Então, para quem crê e obedece, a palavra de Deus, a mensagem da cruz, é o poder de Deus. Mas quem só crê, ou quem só obedece, mas não crê, ou quem não faz nada, quem não já pereceu, então é loucura. Então, quando você for lhe falar, vai falar, essa aqui tá mesmo maluca. Não, essa só fala já de igreja, toda hora falar de Deus, já tá chata. Já tá chato isso. Não, só pode já tá fanático. Então, a própria palavra de Deus está nos dizer que para esses é loucura. Então, é o que eu falei há dias. Se te chamarem, irmão, se tiverem a te chamar já de louco, de louca, então é um elogio. Quer dizer que você está andando no caminho certo, amém? Aleluia, Jesus. Depois no 19 diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, isso aqui é uma profecia, amém? Pois está escrito. Paulo aqui está a mencionar algo que está escrito num outro livro. Paulo aqui está a mencionar uma passagem, amém? Que estes irmãos, porque a maior parte deles eram judeus, vamos assim dizer, amém? E outros, novos convertidos na fé, amém? Então, está escrito, ou seja, está a citar uma palavra que eles já conhecem. Um livro, um autor, um profeta. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Amém? O que é que isso nos diz? Que as pessoas que se acham muito inteligentes, por isso é que se nós formos analisar nos dias de hoje, os cientistas, por exemplo, os inventores, são pessoas extremamente inteligentes. Então eles confiam tanto na inteligência deles que não acreditam em mais nada. Então é natural, é normal nós vermos cientistas que não creem em Deus, não acreditam na existência de Deus. Não, o mundo aconteceu, ou foi formado através de uma explosão. O homem veio do macaco, o macaco se desenvolveu e virou homem. Até hoje não sabem explicar por que os macacos que ainda existem não se transformam em homem. E tá assim, confiantes só na inteligência deles. E a palavra de Deus não Paulo está a citar um livro, né? Que até posso dizer onde é que está. Está em Isaías. O profeta Isaías é que deu essa palavra. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. É assim. Nós afinal tá mesmo. Não, quando a pessoa não quer essa palavra, mesmo anda no escuro. Não é verdade? Quando a pessoa não conhece a palavra, a pessoa anda no escuro. E eu posso falar isso por experiência própria. Por experiência própria, sim. Porque quando nós estávamos afastados de Deus, nós não conhecíamos a palavra. E eu até fico assim a me perguntar, as pessoas que conhecem a palavra, de trás para frente, de frente para trás, já leram a Bíblia 500 vezes e se desviaram. É verdade.
Não sei se confiaram muito na sua inteligência, se apoiaram no seu... Não sei, eu não sei. Só Deus mesmo para revelar esse mistério. Porque é um mistério. Porque uma coisa é você nunca leu, não sabia, e agora você você lê e os olhos abrem, os olhos espirituais, o teu entendimento, você começa a ver as coisas. E outra coisa é você já sabe tudo e ainda se desvia. Então há mistérios mesmo que só Deus é que vai nos revelar, porque não cabe na nossa inteligência, na nossa capacidade de compreensão. No versículo 21 diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria. Não é através do muito saber, do muito inteligente, do muito, eu leio muito, sou muito, sei tudo da vida, que você conhece Deus. O saber muito não garante conhecer Deus. Amém? Ou seja, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Mais uma vez, a palavra loucura vem à tona. Mais uma vez, a palavra loucura é mencionada. Ou seja, quem crê em Deus pela loucura da pregação agrada a Deus. Por minhas palavras, parafraseando o que está escrito aqui. Quem crê em Deus porque ouviu alguém a pregar, leu a palavra, ouviu algum sítio, ou seja, essa pessoa acreditou em Deus, ou seja, por outras palavras, a loucura dessa pregação fez a pessoa crer, ou seja, essa pessoa agrada a Deus. Essa pessoa que só ouviu alguém a falar de Deus agradou o coração de Deus. Isso é muito forte. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da salvação. Ou seja, Deus se agrada em salvar uma pessoa que ouve a palavra e crê no Senhor. No 22 diz: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Lembrando que aqui Paulo fala judeus e gregos, mas nós, né, estamos a viver nesse tempo, vamos assim dizer, trazendo para o nosso contexto, vamos abrir o leque. Amém? Não vamos dizer só os judeus e os gregos, não vamos limitar essa lista. Amém? Os judeus pedem sinais. Então, quantas pessoas você conhece que pedem sinais? Não, eu quero ver... não, você acredita em Deus, então tens que me mostrar aí uma coisa que é para acreditar. Então é nesse contexto que nós precisamos trazer, sempre nesse contexto, amém? Então, aqui Paulo fala em judeus, então você vai pensar, pessoas que querem sinais milagrosos. Depois Paulo diz, e os gregos procuram sabedoria. Então você vai se lembrar quem são os sábios, né? Quem são as pessoas que acham ou seja, que querem entender a Bíblia. Não, você tem que me explicar como é que Deus fez, me explica, me desenha, me mostra. Querem muitas provas. Se ele fala, está escrito na Bíblia, não é suficiente, eu quero outros. Não pode só um Deus, quer dizer, ninguém vê Deus. Então a sabedoria está aqui. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de facto é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, estamos a trazer para o nosso contexto, amém? Não estamos a falar só de gregos e judeus, estamos a falar de todas essas pessoas que querem sinais, querem a sabedoria. Então aqui Paulo diz, nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, ou seja, estamos aqui a falar de Cristo. Estamos a falar que Cristo foi crucificado. Cristo nos deu salvação, amém? O qual de facto é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ou seja, não estamos só a falar de Deus. Não, Deus, Jesus que morreu, né? Foi crucificado, morreu por mim, morreu por ti. Então, para eles é escândalo. Para o sábio que quer que você lhe comprove as coisas por A mais B, lhe mostre factos, lhe mostre provas e provas. Para ele, você
É escândalo, você não está a falar coisa com coisa. Amém? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Tá vendo? Então aqui Paulo volta a falar de gregos e volta a falar de judeus. Porque a loucura de Deus... Peraí. Tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, para nós que cremos... Amém? Cristo é a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Ou seja, até na fraqueza de Deus, Ele ainda é forte. Ele ainda é mais forte que nós. Amém? Na loucura de Deus, nisso das pessoas falarem, não, está a ficar maluco. Não, está a ficar, como é que se diz? Qual é a palavra que você usa muito? Tá a ficar... até a palavra me fugiu. Mas pronto, na loucura de Deus, Deus ainda tem mais sabedoria do que todos os humanos juntos, vamos assim falar. Amém? Mas a mais sabedoria é mais sábia, ou seja, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Então, aqui Paulo está a dizer algo também para nós. Amém? Quem sabe da onde saiu? Quem sabe o que fazia antes de conhecer Cristo? Quem sabe de onde Cristo lhe tirou? Amém? Só quem sabe vai entender. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Ou seja, ricos, né? Vamos assim dizer, pessoas com dinheiro, pessoas empoderadas. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Meu Deus. Paulo pede que para os irmãos, né? Para nós, vamos já falar nós, nos lembrarmos de onde é que Deus nos tirou. O que nós éramos antes de conhecer Cristo. Quem nós éramos, onde nós estávamos. Então é para nós nos lembrarmos. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Então, quantas pessoas, amém? Quantos de nós foi chamado nomes? Quantos de nós, aos olhos, por exemplo, da nossa família, da sociedade, te diziam, você não vai ser nada, você mesmo, não sei o que, vai virar não sei o que, né? Porque as pessoas têm esse olhar, as pessoas olham com olhos humanos. E quando você não tem Deus, você anda de qualquer jeito, você faz qualquer coisa, você age de qualquer maneira. Então quem está ao teu lado, quem te vê crescer, quem te vê andar na lama do pecado, né? Sempre vai dizer, esse aqui não vai ser nada, esse não vai ter nada, esse vai ser gatuno, essa vai se prostituir, esse não... Tem rótulo para todos. Todos nós que estamos em Cristo temos alguma coisa, algum rótulo, né, que deram, você vai ser, ou seja, os improváveis. Amém? Os improváveis. E Paulo fala, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ou seja, para o mundo, para as pessoas que não estão em Cristo, para as pessoas que não entendem a palavra, para as pessoas que não até acreditam em Deus, vamos assim dizer, né? Porque nós já lemos ontem, já falamos sobre ontem, né? De pessoas que creem, eu creio, eu creio, mas não preciso ler a Bíblia. Eu creio, mas não preciso ir à igreja. Eu creio, mas não precisa me falar de Deus porque eu já conheço Deus. Mas a pessoa crê. Amém? Só não obedece. Mas lembra ontem que tem que obedecer. Amém? Então, estas pessoas que não acreditam ou não querem seguir Cristo, não querem mudar de vida, quando vem uma pessoa que
que mudou de vida, uma pessoa que está a seguir Cristo, que está andando nos caminhos do Senhor, rotulam a pessoa de fraca. Tipo assim, pronto, né? Falam o que querem. E aqui, Paulo aqui está a dizer: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza. Se alguém no mundo te chamar de fraco, meu irmão, minha irmã, lembra-te, Deus te escolheu para envergonhar o que é forte, ou o que se acha forte, no caso, porque nós que estamos em Cristo, que estamos na fortaleza, que estamos na rocha, que é Cristo, somos fortes. E os que estão no mundo é que estão a achar que nós é que somos fracos. Amém? No 28 diz assim: Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Epa, eu sinceramente, eu tô... Isso para mim... Ai, meu Deus. Vê só, vocês estão entendendo o que Paulo está falando aqui? Ele, Deus, escolheu o que para o mundo é insignificante, ou seja, independentemente de como as pessoas te olham, como as pessoas te veem ou como te viram, Deus te escolheu. Amém? Deus te escolheu. Você para as pessoas podia ser insignificante. Você podia ter sido desprezado em alguma parte, alguma fase da vida. Até muitas pessoas nem, vamos dizer que até hoje estão a ser desprezadas, achadas insignificantes. E em muitos contextos, vamos falar tipo na escola, no trabalho, na sociedade. As pessoas te olham, o vizinho acha que você é insignificante, por exemplo. Amém? Dentro de casa, alguém pode não te reconhecer. Amém? Mas aqui o apóstolo Paulo está a dizer que Deus te escolheu assim. Porque o mundo é que te vê dessa maneira. O mundo é que nos vê assim, como fracos, insignificantes, desprezados. E o que nada é, ou seja, desprezado, e o que nada é, ou seja, para as pessoas nós podemos não ser nada, podemos não significar nada, mas isso não define quem nós somos em Cristo Jesus. Não define quem nós somos. Para reduzir a nada o que é. Ou seja, você que não é nada, segundo a opinião do mundo, segundo a opinião de certas pessoas, vamos assim dizer, você que é insignificante e desprezado, você foi escolhido para reduzir a nada aquele que é, ou seja, aquele que se acha o bam, o tal, a tal, a que é e faz e desfaz e acontece. Deus te escolheu a ti para mostrar na pessoa que acha que é, que não é nada. Que não é nada. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Toda pessoa que se vangloriar, toda pessoa que se puser numa posição, toda pessoa que se achar importante, Deus já é que está fora. Essa pessoa já não, amém, essa pessoa já não, ou seja, já não é usada nesse contexto que Paulo está a dizer. Nós não podemos nos vangloriar, nós não podemos nos auto-intitular que nós somos e fazemos e desfazemos. Não podemos. Amém? É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, se você quer falar que você bam, fala só que já você bam em Deus. Amém? Em Deus, para a glória e para o Senhor. Mas nós não devemos nos intitular grandes, nós não devemos nos vangloriar, nós não devemos nos colocar numa posição de chamar atenção, ou seja, ai meu Deus, essa palavra, meu Deus do céu, meu
Deus do céu, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê mais humildade. Nós precisamos de mais humildade. Nós precisamos de ser mais humildes. Nós precisamos de aprender. Porque às vezes o nosso conceito de humildade não é suficiente. Porque aqui o que a palavra de Deus está a dizer, quem se acha vai ser confundido. Os que acham que não são é que vão ser, amém? Então quando nós nos colocamos já na posição sem nos colocarem, então nós perdemos a oportunidade de ser Deus a nos colocar naquela posição. Aleluia, Jesus, aleluia. Ontem elogiei o livro de Romanos. Ainda só lemos o primeiro capítulo de Coríntios. Só lemos ainda o primeiro. Quantas chaves tem aqui? Quantas coisas, quantas palavras, quanta informação, quanto mistério, quanta coisa o Senhor quer nos entregar nessa palavra. Isso é um momento que nós devemos entrar em reflexão, pedir a Deus mais humildade. Vamos pedir a Deus para sermos mais humildes, para Deus nos ensinar, para Deus... Aquela humildade que Jesus teve quando esteve aqui na terra. Uma pessoa que era Deus. Ele era rei. Ou é? É Deus. Não era? É. Mas quando eu falo era, é no sentido de... Ele foi humilde. Quando ontem falei que nós devemos imitar Jesus, porque a palavra diz que é para nós imitarmos Jesus, é nós olharmos e nos lembrarmos, ou tentarmos imaginar como é que Jesus se comportava, como é que Jesus andava, o que Jesus fazia. Então é nesses passos que nós temos que imitar, que nós devemos seguir. Nós falamos um dia desses que Jesus orou. Jesus orava, Jesus jejuava, mas nós que não somos Deus, não somos reis, aliás, mesmo que nós fôssemos reis aqui na terra, de posição mesmo social, não sou rainha da Inglaterra, tipo assim, ainda assim, porque o rei dos céus, o rei da glória, o Senhor dos senhores, veio e andou em humildade. Então eu, mesmo sendo rainha da Inglaterra, rainha não sei de onde, eu tinha que fazer o mesmo que Jesus. Então que o Senhor, porque eu também preciso. Então sou mesmo Deus para nos encher de humildade. Sou Deus mesmo, sou o Senhor Jesus para trabalhar os nossos corações e nos fazer parecidos com Ele. Porque igual, sou mesmo Deus para fazer, porque para mim é quase impossível, né? Mas para Deus, que é Deus, tudo é possível. Mas nós nem estamos a pedir mais para ser igual, estamos só a pedir para ser parecido, para ser parecida com a humildade que Jesus teve. Amém? Para nós termos essa humildade. Eu vos recomendo, não sei se vocês já assistiram The Chosen, é uma série que fala sobre... Para mim, The Chosen fala mais sobre os apóstolos. Mas conta também, né? Não tem como falar dos apóstolos sem falar de Jesus. Então lá, pelo menos, dá para nós termos uma noção, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito visual. Eu aprendo muito quando vejo, quando ponho a mão na massa. Leitura, para mim, eu aprendo, mas sinto que não é como se não fosse suficiente, também como se fosse tipo mais difícil, né, de aprender. Então eu sou muito visual, então tudo que eu posso ver, tudo que eu posso mexer, tipo para cozinhar tenho que fazer, amém? Aí para aprender não sei o que, então tudo que é prático eu preciso de pôr a mão, então eu aprendo com mais facilidade assim. Então eu não sei se você é assim também, ou se não for, mas pronto, só para poder termos uma visão, amém? Para não ser só a nossa imaginação, mas a nossa visual, vamos assim dizer. The Chosen ensina muito, então mostra muito como é que foi a realidade de Cristo. Olha, a gente está a dizer que está a ver, eu também estou a ver, acho que eu já estou a ver pela 4ª ou 5ª vez.
pela quarta ou quinta vez, que não é, para mim não é aquela série ou filme que você diz, já vi, já sei a história de trás para frente. Eu já posso saber a história de trás para frente, mas é como ler a Bíblia. Você, cada vez que vai ler, você vai aprender alguma coisa que te escapou na primeira vez. Então já estou a ver The Chosen pela quarta ou quinta vez, eu já nem sei, e nem vejo a hora de sair a quinta temporada para poder assistir. Porque você consegue ver como é que os homens eram. Para mim mudou muito, por exemplo, a imagem que eu tinha dos apóstolos. Como eu disse, já falei outras vezes, né? Nós temos aquela imagem de santos. Não, eles não faziam, eles eram. Porque isso é o meu background. Eu vou falar de todos, porque eu não sei a realidade de todo mundo aqui. Mas o meu background, né? A minha realidade, vamos assim, de onde eu vim. Os apóstolos eram considerados santos, amém? Então a pessoa olha para, você fala de Paulo, então você já imagina Paulo, e não é isso, amém? A própria Bíblia não fala isso, ele próprio não aceitou essa posição, o que as pessoas queriam lhe pôr, queriam lhe idolatrar, queriam se ajoelhar, tipo assim, ele disse, não, eu sou homem como você. Então quando nós lemos e vemos, então você pega e vê na série, que não é nada daquilo que nós tínhamos, que eles eram pessoas comuns, pessoas simples. E é realmente o que a Bíblia fala. Então, é o que eu digo, às vezes só ler, pronto, eu sou assim, eu tenho essa limitação, vamos assim dizer. Então, quando eu visualizei, eu consegui olhar com os olhos que a Bíblia mostra, amém? Então eu te aconselho, se puder, procura The Chosen. Se alguém puder escrever aqui, nem caso alguém não saiba, nunca tenha visto. Então, se alguém puder escrever The Chosen, só que é para facilitar os outros que estão a ver, né, a live. Então, procura. Tem muitas plataformas. E ensina muito, muito, muito. Então, vai nos ensinar como Jesus andou, como os apóstolos andaram, como se comportaram. Então, vai ajudar muito, muito mesmo na tua caminhada de fé. Amém? Às vezes nós levamos um peso de tipo, santo, muita santidade. Santidade é como? Quando é que eu vou chegar nessa santidade? Então, nós vemos que afinal não é assim, amém? Não tem como uma pessoa ser assim. Então, as pessoas às vezes se afastam dos caminhos do Senhor, porque lhes põem um peso que não é isso, não é isso que a palavra nos traz, não é isso que Deus, ou seja, o sacrifício de Jesus não foi nesse sentido. Ele, quando veio aqui para a terra, ele reconheceu que nós éramos limitados, ele já sabia, só veio nos mostrar, né? Como é que devia ser, tipo, na simplicidade, na humildade, no amor ao próximo. É nisso que se baseia a palavra de Deus. Amém? É nisso. A santidade é o que? A santidade é uma busca diária para fazer o bem, para deixar as coisas erradas. Amém? É isso. Não é que um dia você vai virar não sei o que vão. Não é. Mas o Espírito Santo ministra os nossos corações. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence do pecado e do juízo. Porque nós falamos de santidade, falamos de pecado, falamos de várias coisas. No fundo, não depende de nós, não é na nossa força, não é no nosso braço, não é no muito eu falar, no muito você ouvir. Não, é o Espírito Santo que trabalha em cada um de nós. Em cada um de nós. E cada um de nós ele vai trabalhar de uma forma diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Amém? Mas para o Espírito Santo trabalhar em nós precisamos de pedir, nós precisamos de nos arrepender. Que a palavra de Deus fala sobre isso. Temos que nos arrepender, temos que reconhecer. Porque você só se arrepende de uma coisa que você reconhece. Porque se você, por exemplo, está fazendo uma coisa errada e uma pessoa te fala, estás a fazer isso errado, estás sempre a te bater na mesma tecla. E você não está a ver que aquilo é errado. Para ti não é errado, é o certo. Você nunca vai se arrepender, nunca vai dizer, eu não quero mais ser assim. Nunca. Porque para ti, aos teus olhos, ao teu entendimento, você está certo. E a pessoa que está a te falar é que está errada. Então, o arrependimento só surge quando nós reconhecemos, quando nós vemos a falha, quando nós vemos o defeito, quando nós vemos o pecado. Então, como nós não estamos a ver, como nós não estamos a conseguir reconhecer, então, quem é que nós devemos pedir ajuda? Santo Espírito de Deus. Essa pessoa está sempre a me falar para mudar isso, eu não estou a ver. Eu acho que é coisa do olho dela. Eu acho que é coisa dela, ela é que está a me ver assim.
Então, mas se a pessoa está certa, por favor, me dá entendimento, me mostra. E o Espírito Santo, quando começar a nos mostrar, meu Deus, o Espírito Santo começa a mostrar, você começa a falar, eu faço assim. É como se você saísse do corpo e você se visse a fazer a coisa e você começa a ver, tipo, ai meu Deus, afinal. Então, é preciso o Espírito Santo te fazer isso, amém? Te mostrar por outro prisma, por outro ângulo, ou seja, o que o outro está a ver. Você vai se ver a fazer, você vai falar, não sou essa pessoa. E aí você fala, você se arrepende. Você fala, meu Deus, eu não quero mais ser assim, Senhor Jesus, me tira isso, tira, não quero. Amém? Então, é preciso nós orarmos ao Espírito Santo, orarmos a Deus e pedir que é para Ele nos abrir os olhos. Senhor, eu quero ver, eu quero entender o que é que eu tenho que mudar, o que é que ainda me afasta de Ti. Eu faço essa oração para mim, Senhor, tira de mim tudo aquilo que me afasta de Ti, porque nós é que nos afastamos de Deus, não é Deus que se afasta de nós. Nós é que por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, nós achamos que estamos tão impuros, tão sujos, que não merecemos estar perto de Deus. Então nós nos afastamos, assim como Adão e Eva. Vamos sempre nos lembrar, por que Adão e Eva, eles andavam nus quando não conheciam o pecado. Quando eles ficaram a conhecer o pecado, quando eles pecaram, eles fizeram, arrancaram lá umas folhas, se cobriram e se esconderam de Deus. É isso que nós fazemos, nós tapamos o nosso erro. Tapamos, tipo assim, Deus não vai nos ver. Nós nos tapamos e nos escondemos, ficamos lá num buraco. Não, aqui Deus não vai me encontrar. É isso que nós fazemos. Amém? Mas Deus nos encontra, Deus nos vê, Ele sabe que nós estamos escondidos. Você vai me dizer que Deus, na sua infinita graça, Ele que é onipresente, está presente em todos os lados, não sabia que Adão e Eva estavam escondidos? Não viram Adão e Eva, ele não viu Adão e Eva a comerem o fruto, não viu nada. Ele viu, mas ainda assim ele chegou. Adão, estás aonde? Estou aqui escondido, mas está escondido por quê? Não, porque eu estou nu. Quem te falou que você está nu? Deus sabia de tudo, mas precisava que ele reconhecesse o que aconteceu. Ele precisava de falar com a boca dele o que aconteceu. Ele precisava de falar com a boca dele que estava escondido. E nós fazemos exatamente igual. Nós nos escondemos de Deus. Nos escondemos da presença de Deus. Nos achamos indignos de estar perto de Deus. Deus não pode ver a nossa nudez, a minha vergonha. Deus não pode ver. E nós fugimos. Mas Deus não foge. Deus nos chama. Nós perguntamos, onde é que você está? Estás aonde? Não, né? Quando Deus usa assim alguém que te fala, Deus está com saudade de ti, vem ler a Bíblia, vem orar, vem para a igreja. Não, agora não vou. É a mesma coisa que Adão. Não, eu estou aqui escondido. É assim que nós fazemos. A nossa natureza nos leva àquilo que aconteceu no início. Amém? Mas Deus está sempre disponível, sempre a perguntar, estás aonde? Por que está escondido? Por que está escondido? Então nós precisamos de reconhecer, Senhor, me perdoa por causa disso que eu fiz. Perdoa esse pecado, perdoa essa iniquidade, essa transgressão. Limpa de mim, arranca de mim. Quando você pede perdão, você se livra daquilo. Você fica leve. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Então, aquilo que nós não conseguimos fazer com a força do nosso braço, nós queremos, mas não conseguimos fazer, é a Deus que nós devemos nos recorrer. Aquilo que nós lemos é o quê? Que nós ficamos fortes. Amém? Como é que está escrito aqui que nós lemos? Que Deus, mesmo na fraqueza, Ele ainda é mais forte que nós. Mesmo Deus quando está fraco, tipo assim, né? Por outras palavras, Ele ainda é mais forte que nós. Então, nós não conseguimos, Deus pode. Então, quando nós nos submetemos, quando nós falamos, Senhor, eu senti, não sei andar, não sei fazer, eu quero mudar isso, mas não estou a conseguir. É aí que Deus começa a nos torcer. Parte aqui, endireita, remenda aqui, faz de novo. Essa parte dói, porque, né? Está a refazer. Então, dói, é normal. Mas você depois transforma, você vira um vaso direito, um vaso sem rachaduras, um vaso novo, onde você vai receber o azeite da presença.
o vinho novo. Amém? Aleluia, Rei da Glória. Aleluia, Senhor. Obrigado por essa palavra, Jesus. Amém. Vamos orar então? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É isso mesmo. Eu falei pecado e justiça, né? Ou juízo, faltou justiça. Amém. É isso mesmo. Sou o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos orar então, né? Não sei se alguém tem algum pedido de oração. Senão vamos encerrar já a live. E amanhã vamos dar continuidade. Eu no início estava a dizer que nós estamos de parabéns. Lemos já 2 livros. Já lemos 2 livros. Lemos Atos, lemos Romanos e já estamos no 3º livro. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque se não fosse o Senhor, se não fosse Jesus, não estaríamos aqui, não teríamos conseguido. Mas na graça do Pai, no amor do Pai, estamos aqui, nos dá força, amém? Você que não pode vir todos os dias, mas vem quando dá, amém? Aquelas que não podem estar presentes, mas que assistem a live depois. Tem muita gente que assiste as lives quando estão gravadas. Eu consigo ver o número de pessoas e Deus tem alcançado muitas vidas, muitas famílias. Tudo é honra, glória do nosso Pai Celestial. Amém? Só mesmo toda a honra é dada ao Senhor, toda a gratidão é dada a Deus, porque Ele é que faz isso. Ele é que nos dá força para estarmos aqui. Amém? Ele é que nos encoraja, vamos assim dizer, que nós podíamos estar a fazer outra coisa. Mas Deus fala, não, vem, vai, não, liga, põe, assiste. Amém? Então estamos aqui, é graças a Deus. Chegamos até aqui, é graças a Deus. Então que o Senhor continue a nos fortalecer, continue a nos encher de graça, de sabedoria. Amém? Continue a abrir os nossos ouvidos espirituais. Aliás, todos os sentidos. Todos os sentidos. Porque isso também, desde que eu aprendi, não quero mais largar essa chave. Porque aquilo que o olho não consegue entender, o ouvido vai entender. Aquilo que o ouvido não entende, o olho entende, o nariz entende, a boca. Todos os sentidos. Amém? Quando estão abertos, o entendimento é diferente. Então, que o Senhor abra os nossos sentidos espirituais para podermos aprender mesmo mais sobre a palavra, aprender mais sobre Ele. Amém? Já estou a orar. Aleluia, Jesus. Ninguém tem pedido de oração, né? Não faz mal, vamos orar na mesma. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos orar. Fecha os teus olhos se puder. Se não puder, fica com o olho aberto mesmo, mas o ouvido, ou seja, fecha o olho, abre o ouvido. Amém. Aleluia, Rei da Glória, graças te damos, Pai Santo, Pai querido. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por essa noite, Senhor. Obrigado, Pai amado, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. Oh, Senhor, quão eficaz é, quão viva ela é, Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos, Pai, porque estiveste presente desde o início ao fim, Pai Santo. Te pedimos, Pai Santo, que a tua presença não se afaste de nós, Pai amado. Vamos terminar a live, vamos sair da live, mas que o Senhor continue conosco, Pai amado. Continua, Pai Santo, a ruminar a tua palavra dentro de nós. Continua, Pai Santo, a nos trazer a memória, Pai Santo, de cada palavra que nós lemos, Senhor. Cada palavra, meu Pai, que tocou o nosso coração, Pai Santo. Continua a falar conosco, Pai Santo, e a trazer mais coisas, mais entendimento, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai amado. Eu te peço, Pai Santo, que o Senhor quebre toda a corrente, meu Pai, que amarra o entendimento, meu Pai, desse irmão, dessa irmã, Senhor. Abra, meu Pai, todo o cativeiro, meu Pai, mental, Senhor, intelectual, Pai Santo. Quebra, Senhor, abra, meu Pai.
Livra, meu Pai, dá livramento, dá libertação, Pai Santo, a cada mente cativa, Senhor, nas garras de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, eu te peço, Senhor, liberta, meu Pai, essa vida, Senhor. Liberta, Senhor, esse teu filho, essa tua filha, esse teu servo, tua serva, Pai Santo. Oh, Pai amado, que a tua palavra, meu Pai, venha servir de chaves, meu Pai, para abrir correntes, Senhor. Abrir algemas, Pai Santo. Abrir cativeiros, Pai da glória, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai amado, entra, meu Pai, com o teu poder, meu Pai, com a tua majestade, Senhor, com a tua sabedoria, Pai Santo, com teu amor, Senhor. Oh, Pai Santo, transforma as nossas vidas, Senhor. Transforma a vida desse irmão, dessa irmã que está a ouvir essa live, meu Pai, que está a ouvir essa oração, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai Santo, faz, meu Pai. Trabalha, Senhor. Transforma, Senhor. Restaura, Senhor. Traz vida, meu Pai. Vida, meu Pai. E vida é abundância, Pai Santo, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, nos lave, nos limpe, nos purifique, Senhor, nos santifique, Pai amado. Traga, Pai Santo, a nossa memória, meu Pai. Traga, meu Pai, a nossa consciência. Tudo aquilo que nós fazemos, Pai Santo, e nos afasta de Ti. Pai Santo, ajuda-nos, meu Pai. Livra-nos, liberta-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus, Pai Santo. Oh, Pai amado. Eu entrego a vida de cada um aqui, né, que está presente aqui, Pai Santo, e de todos aqueles que irão assistir a live, meu Pai, mais tarde. Entrego a vida de cada um nas tuas santas e benditas mãos, meu Pai. Entrego as casas, as famílias, os casamentos, os noivados, meu Pai, os pretendentes, as pretendentes, Senhor. Quem não está casado, meu Pai, que o Senhor mande, meu Pai, homens e mulheres, meu Pai, da tua vontade, meu Pai, escolhidos por Ti, Pai Santo. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, essas casas, essas famílias, Senhor. Que haja transformação, meu Pai, que haja milagre, meu Pai, que haja libertação, que haja cura, meu Pai, que haja portas abertas, Pai amado, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Senhor. Eu oro e entrego a vida de cada um, meu Pai, nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Na certeza, Senhor, que o Senhor irá cuidar, irá proteger, irá guardar e livrar de todo o mal em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Amém. Fiquem todos na paz de Cristo. Aleluia. Fiquem todos com Deus, durmam com Deus. Tenham sonhos proféticos, visões. Amém? Que o Senhor abra nossos olhos espirituais e possamos ver aquilo que vem, aquilo que nós temos, aquilo que nos aguarda em Cristo Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. E se Jesus não voltar, a gente está junto amanhã. Amanhã é sábado, né? Agora eu tô aqui a ver, acho que amanhã vamos ter que fazer a live no outro horário. Eu acho que amanhã começa uma conferência na minha igreja. E amanhã é sábado. Sábado vai ser sábado, domingo e segunda. E vai ser exatamente no horário da nossa live. Então acho que amanhã vamos ter que fazer mais cedo. Amém? É assim, quem puder estar presente, amém. Porque ao vivo é diferente, amém? Mas quem não puder, depois vai ficar gravada a live, amém? Então vai poder assistir gravado. Em princípio, vamos fazer mais cedo. Se calhar 17h30, horário daqui da Inglaterra. Não, 18, porque a conferência começa às 20. Não, começa às 19. Então temos que fazer às 17h30 no máximo. Amém? Mas qualquer coisa eu vou deixar lá, vou escrever no meu story. Vou deixar o horário. Amém? Quem puder estar, será muito bem-vindo. Amém? A gente se vê então amanhã. Um beijo grande. Só não vamos deixar de fazer a live. Fiquem com Deus. Um beijo.